Olá pessoal, continuando a minha última aula, que foi sobre as regras de bloqueio e pendência, eu tinha explicado sobre como funciona, né, as regras do sistema no cenário mais comum, que é usando as address list. Então, hoje eu vou explicar o outro cenário, que é quando a pessoa utiliza uma RB somente para Firewall. Geralmente, quando separa o concentrador PPPoE, não fica nenhuma regra de Fire nem de NAT, onde é desabilitada essa opção no concentrador, para ganhar desempenho e tal. E tem o pessoal que também usa Huawei, Acel, Slack Mini, que não tem a opção de address list, então tem que usar o outro método, que é as pools de bloqueio e pendência. O que seriam essas pools? Quando o cliente autenticar, ele vai mudar a sua faixa de IP para uma outra faixa. Então essa faixa de IP, ela já vai estar lá em uma regra lá nesse equipamento, na Huawei, no MikroTik, no Acel, no Slack Mini. Vai ser uma pool que não tenha tráfego. Então vamos configurar aqui então. Primeiro a gente tem que ir dentro de ISP e olhar as nossas pools para a gente poder configurar a pool que não terá navegação. Então, como a gente pode ver aqui, a única que não tem navegação é a do IPv6, que tem de exemplo aqui. Então a gente deve criar uma faixa de IP nova, que vai ser a faixa de IP de bloqueio dos nossos clientes. Então a gente adiciona aqui uma faixa de IP nova. Deixa eu criar uma nova faixa de IP que não vai ter navegação. Quem vai entregar o IP? Aí você escolhe, né? O melhor cenário conforme a sua rede. Eu vou deixar a entrega de IP pelo controller. Eu vou explicar os dois cenários. Aqui o radius, então quem vai entregar os IPs será o controle. Então eu vou configurar o nome da pool. Pool bloqueio. Vou colocar pool de block. Aí aqui pool block. Aí vou colocar uma faixa nova. 198.70.0.0/24. Então o IP inicial vai ser 0.1 9870.0.254. Esse vai ser a de bloqueio que a gente vai criar. A gente dá um copy aqui para agilizar. A gente vai criar uma pool de cancelamento. Aí cancel. Uma pool de cancelamento. Vamos colocar a faixa 80 aqui, ó. A gente salva aqui. Maravilha. Então a gente criou as duas faixas de IP. Então, na pool principal que a gente vincula os clientes, como pode ver na CPE aqui, a pool principal nossa é a PPPoE. Então, a pool principal que a gente entrega para os clientes, a gente vai vincular a pool de bloqueio e a pool de cancelamento. Aí a gente salva. Aqui tem outras opções, que é a de alertado e dependente. A de alertado e dependente não precisa configurar, porque o de alertado, ele no momento ele trabalha somente com address list, porque o cliente tem que acessar a área do cliente dele e confirmar que está devendo para ele mudar de address list. Nesse cenário, não iria trocar a faixa de IP dele, então não usem o alertado. E pendente, não não vejo necessidade de trocar a faixa de IP do cliente, porque o pendente ele irá reduzir a velocidade somente. Então, caso vocês queiram trocar a faixa do cliente pendente para redirecionar para uma parte, fazer um IP table, uma regra lá na Huawei, por exemplo, na Acel,
para ser redirecionado para alguma tela de aviso, vocês fazem isso. Se quiserem, tá? Mas eu não vejo necessidade também. A real necessidade, então, de fato, é o bloqueio e o cancelamento. E aí, de fato, o cliente não deve navegar tanto bloqueado quanto cancelado. Então, a gente configurou aqui, vinculou essas duas pools. Deixa eu colocar aqui para ficar legal. Essas duas pools na pool principal. Então, o cliente tem a faixa 50 alguma coisa. Aí, a hora que ele tiver bloqueado, ele vai pegar 70 alguma coisa. E o cancelamento, 80 alguma coisa. Então, a gente tem nossos usuários aqui de teste, que a gente faz os testes dos clientes. Então, vamos lá no concentrador, que eu já abri o nosso concentrador aqui. Então, a topologia é a mesma da anterior. A diferença, porque em vez do concentrador principal ter as regras, vai ser a borda que vai ter as regras. Vamos representar que a borda seria a RB de Firewall, no caso. Então, nenhum concentrador aqui vai poder configurar Firewall nem NAT. Então, não vai funcionar. Então, as regras todas vão estar na borda. Esse é o segundo cenário. O primeiro cenário que eu expliquei na última aula é onde você vai trabalhar com as address list nos próprios concentradores, onde dentro do concentrador tem o Firewall e o NAT. Aqui nesse segundo cenário dessa aula é quando vocês não usam o Firewall e NAT dentro do concentrador e tem uma RB exclusiva para isso. Pode ser, muitos falam RB de CGNAT, RB de Firewall. Vai ser nessa RB que vocês vão configurar as regras de bloqueio e pendência, certo? Então, vou mostrar o cenário para vocês aqui, o cenário comum, que é RB1, R1, né? Aí vamos simular aqui IP Firewall. Vocês podem ver que tem as regras aqui, ó. Tem o NAT aqui e as regras aqui. Então, nesse cenário, os provedores, o que eles fazem? Eles vão em Connection, Tracking e não usam o Connect Track nesse concentrador. Então aqui não funciona as regras. É quando o Connect Tracking está desabilitado. Nesse cenário do MikroTik. Aí vai ter outro cenário dos outros equipamentos, dos outros concentradores. Mas a lógica, pessoal, é a mesma. Então a gente desabilita aqui, desabilita aqui. Desabilitando todas as regras, porque esse concentrador já não usa o tracking. Está desabilitado. Então, aqui não vai funcionar as address list. Elas vão vir no pacote de qualquer jeito. Vai vir no pacote essa informação da address list, só que não vai ter influência em nada. Então, nessa RB, para ele poder navegar para a internet, ele tem que sair pela borda. Então é lá na borda que a gente configura as regras. A gente vai abrir a borda aqui. E podem ver que na borda não tem nada, só tem um masquerade. Não tem nada aqui na borda. Então a borda que vai ser a nossa central de bloqueio, de firewall. Então a gente vai lá no nosso controle e vai gerar as regras de bloqueio pelo script, né? Então a gente vê aqui na integração. Seleciono o NAS aqui. O IP do controller é esse. Vou colocar o mesmo IP, como se representando como se esse IP fosse IP público, né? Só pra... Aí vocês escolhem se vai ter notificação ou não. Então a gente gera as regras aqui. Copia a regra. Então a gente volta lá na nossa borda. A borda é o R1. Ok. Não é R1 não, é borda mesmo. Aí vamos lá na borda. A gente vai System Script. Aí a gente vai criar a regra aqui. Então, só um detalhe antes de vocês rodarem as regras, que vocês não precisam rodar todas as regras aqui. Por exemplo, a regra de criar o radius não precisa, por quê?
Porque o radius fica nos concentradores, não fica na borda. Então, a gente vai desabilitar as regras que não serão usadas. Deixa eu ver aqui. As regras, a gente vai desabilitar as regras que não serão usadas. Ok. Para desabilitar no microtik é aqui, é botando um asterisco na frente da palavra, tá? Então é bem simples. A porta income a gente não vai usar. As regras do filter rules, e isso a gente vai usar, que é a regra principal que faz o block, né? Que é no filter rules que faz o drop da navegação. Então aqui regra do radius log. Não vejo necessidade, mas aqui não vai afetar em nada. Isso daqui é só interessante lá nos concentradores. A gente pode desabilitar ou pode deixar. Aqui é a regra da address list, deixa eu ver qual que é essa. Radius log, pode deixar. Esse redirecionamento, assim nessa RB da borda, você faz o destinat para fora do controle. Eu posso deixar porque, como o IP do meu controle é igual ao IP privado, o IP público é igual ao IP privado, o sistema não cria as regras. Então, eu posso ficar despreocupado, que essa regra não vai ser criada. Então, aqui a regra é dependência. Aí vem os redirecionamentos. Se você marcou redirecionamento, aí isso afeta só na address list. Aí você pode criar o redirecionamento aqui. Aí o redirecionamento pode ser criado. Aí aqui as regras as regras Mango, você pode criar também. Aí eu removo os redirecionamentos antigos, crio a regra Mango. Aí ok. Vamos continuar aqui. Aí deixa eu ver se tem mais aqui para baixo, aí beleza. Aqui as address list que pode ser acessível para os clientes, a gente deixa também, que é o DNS e IP do controller. Esse scheduler é para mudar a address list do pendência, então a gente não precisa usar ele também. A gente não precisa usar esse. Não precisa usar, maravilha. Aí a API também não precisa usar. E o interim update a gente não vai usar também, porque isso daí é a configuração do PPPoS Server nos concentradores. Então, acredito que seja só isso. Então vou revisar as regras aqui para ver se é tudo isso mesmo. Maravilha. Então a gente salva. Dá um apply. A gente abre o log para a gente acompanhar se vai rodar certinho. Dá um run script. Ele criou as regras aqui. Vai criar as regras de redirecionamento também. A regra Mango. As address list. Ok. System Scheduler. Ah, eu desabilitei, né? Então não vai criar. Beleza, ele já criou tudo que era necessário ele criar. Aqui tem as informações e pronto, terminou. Terminou as regras. Apply ok, beleza, fechamos. Então, o grande detalhe da diferença das address list e da pool de bloqueio é aqui. Na regra de Firewall, a gente vai adicionar a address list block out
a faixa de IP que vai ser bloqueada, entendeu? Essa é a grande diferença, é só esse detalhe. Enquanto no concentrador a gente não precisa fazer isso, porque já tem as address list específica. Só que aqui você adiciona o bloco inteiro na address list. 98 70 do 0.0 barra 24. A gente dá um copy, faz isso também pro Notice. Aí a gente dá um copy, faz isso pro cancelado, que é o 80. A gente dá um copy, faz isso pro cancel notice 80. Então, esse é o pulo do gato, pessoal. Aqui é a diferença. Que a hora que o cliente trocar a faixa de IP da navegação dele, ele vai ter que sair para a internet, ele vai ter que passar pela borda de todos os jeitos. Então ele vai passar pela borda, mas vai chegar com esse IP aqui, para ele ser mascarado, para ele poder sair para a internet. Só que aqui, como o bloco dele já vai estar na address list, o bloco inteiro, qualquer cliente que pegar essa faixa de IP não vai navegar. Vai ter o bloqueio aqui na regra. A gente adicionou ele na address list, então vai ter o bloqueio dele aqui. No out, no notice e no cancelado também. Vocês podem fazer outras coisas caso queiram. Aí essa é a mais simples assim. Enquanto nas address list você não precisa fazer isso, porque já tem as address list para fazer esse tratamento lá. Porque no pacote vai essa informação. Então, vamos simular então e ver o que acontece. É a nossa R1. Vamos separar aqui as duas para a gente conseguir acompanhar. Então a gente pega o PPP, vamos usar o user 1. Aí a gente acompanha aqui para ver os pacotes das regras que a gente criou. Vamos ver se vai contar pacote nas regras, tanto no redirecionamento também. No filter rules e no redirecionamento. Ok, vamos lá. Então ele está com a faixa 50 alguma coisa. Ele tem que pegar a faixa 70. Vamos simular o bloqueio desse cliente. Vamos lá no controller. Vamos nos nossos clientes de exemplo. Deixa eu ordenar aqui para a gente achar ele mais fácil. Ele é usuário 1. Vamos no contrato dele. E criar uma cobrança que vai ser bloqueada. O perfil é simples, a gente sempre acompanha o perfil. Então o bloqueio é 10 dias de vencimento, 10 dias de atraso, o cliente é bloqueado. Então vamos pegar uma cobrança dele aqui. Hoje é dia 13. Então tem que ser dia 3. Vamos alterar o vencimento aqui para dia 3. A partir do momento que a gente altera a cobrança contratual, o contrato dele vai mudar de status para bloqueado. Nisso, vai ser mandado um pacote para desconectar essa sessão. User 1. Mandou o user 1 mandou um desconnect aqui, ó, desconnect request. O concentrador aceitou essa desconexão, aí ele solicitou a autenticação novamente. Aí o sistema aceitou a autenticação dele. Você viu, repare que ele já mudou a faixa de IP. Ele estava com uma faixa de IP, ele mudou para outra faixa de IP. Se a gente for lá no concentrador, ele já está com a faixa 70. E já começou a contar pacote aqui na regra. Começou a contar pacote aqui e também vai contar pacote no redirecionamento, porque ele está com a faixa que não navega. A gente vai lá no nosso navegador, aí automaticamente ele redireciona a gente pro aviso.
Isso se vocês quiserem. Se vocês quiserem só que ele fique bloqueado e não navegue, aí ele vai ficar aqui. Então ele não vai conseguir acessar nada. Esse é o grande segredo, pessoal. Não, é bem simples assim. Em vez de usar address list, você vai usar a faixa de IP que o cliente deve trocar. E essa faixa de IP vai estar devidamente cadastrada em alguma restrição que não terá navegação. Então, vamos simular o do cancelamento, que é a rescisão contratual. Deixa o nosso pacote aberto aqui. O cancelamento é com 15 dias. Então vamos calcular aqui. É 3, 2, 1, 31, 28, 31, 30. Vamos ver se é 30. Vamos ver aqui nosso calendário. Não, é 1, 2, 3, 27. Vou colocar ali 27. Vamos ver se é o 27. 27 do 2. Vamos ver se é 27 ou 26. Vamos olhar o contrato dele. É o 26 então. 26. Aí beleza, o contrato foi cancelado. Aí o cliente vai mandar desconectar. O sistema vai mandar o desconnect request. Aí vai aceitar. Aí vai subir de novo. Aí vai vir no pacote, ó, a faixa 80. Ó que legal. Então ele trocou a faixa de IP de novo. Trocando a faixa de IP novamente, você pode ver que ele está na 80 agora. Então ele vai começar a contar o pacote na cancelada. E no redirecionamento na cancelada. Vai começar a contar pacote. Então, se a gente for lá no nosso computador, da casa do cliente, a gente está aqui acessando. Aí ele vai falar que está acesso bloqueado também. Então o cliente não vai conseguir navegar, só os sites que a gente permitir, que é o do provedor, né? Que é 192.68.155.20. Só o hot site ele vai conseguir acessar. Só os sites que a gente liberar. Certo? Então aqui são essas informações que a gente tem. Aí ele vai conseguir só logar na área do cliente dele. Só os sites que a gente liberar. Então é bem simples. As regras são essas. As regras não mudam no concentrador. A diferença é que você vai trocar a faixa de IP do cliente. Lá na autenticação desse cliente, se a gente olhar a autenticação desse cliente aqui, ele continua na faixa 50. Só que internamente o sistema muda ele porque tem uma regra, né, nessa pool principal que faça com que ele mude a faixa de IP. Caso você não queira usar o controller distribuindo os IPs, você vai ter que fazer o seguinte: lá no concentrador, você vai criar uma pool, tem a pool principal, você vai criar uma pool block. Na mesma faixa, ou pode ser uma faixa diferente, vocês escolhem. Opa, 98.80.0.0/24. Aí, opa, não tem next pool não. Então, vocês devem se atentar muito bem no nome da pool. Esse nome tem que ser idêntico ao nome da pool que vocês criaram aqui. Deixa eu atualizar, limpar o cache aqui. Por que tem que ser o nome igual? Porque no pacote, em vez de mandar uma faixa de IP, o controller vai mandar o nome da pool que ele deve pegar lá no seu concentrador.
O controle vai mandar o nome da pool. Aqui no caso, cadê? É acesso request, account request. O sistema vai mandar o frame de IP address no cenário em que o controle está entregando os IPs. No cenário que você quer que o seu dispositivo distribua os IPs, o nome da pool, esse nome aqui, tem que ser idêntico ao que está lá. Porque aí o controle vai mandar o nome da pool. Então a gente muda aqui. Vamos ver se ele vai deixar mudar aqui, porque tem um cliente autenticado. Deixou. Aí esse nome tem que ser idêntico lá no seu concentrador. Então vamos derrubar essa seção só para simular. Tá, o MikroTik, no caso, ele começa sempre do último para o começo. O controle já é diferente, ele começa do começo para o fim. Então vocês podem ver claramente que o sistema derrubou a seção do cliente. Deixa eu ver os pacotes aqui para mostrar para vocês. Aí ele subiu. Aí o controle aceitou e mandou essa informação do nome da pool. Ele não manda IP, ele manda o nome da pool em vez de frame de IP, ele manda frame de pool. Então é o nome da pool que o cliente vai pegar. Então a diferença da distribuição de IP é essa. Ou você opta por controle entregar, ou você opta pelo seu concentrador distribuir os IPs. Se optar pelo concentrador, o nome da pool tem que ser idêntica aqui, porque a hora que o MikroTik receber esse pacote, né, ele vai ver, opa, esse cliente é para autenticar nessa pool. Então beleza, ele vai autenticar nessa pool. Aí ele trocou o IP aqui. Essa é a única diferença, certo? Então, basicamente era isso que eu tinha que passar para vocês. Como complemento, vocês assistem o primeiro vídeo, a parte 1. E esse vídeo é a parte 2, que é o cenário diferente que eu expliquei para vocês. Então, em vez de usar address list, vai usar pool de bloqueio. Essa é a única diferença de um para o outro. Ok? Até mais, pessoal. Até a próxima.